Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 4 da Escola Sabatina, compartilhando a missão de Deus. Logo mais iniciamos com uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos perdoe por nossas falhas, pecados cometidos, livre-nos de todos os males. Nos dê uma semana feliz e tranquila na tua companhia. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O verso para memorizar são, na verdade, dois versos, né? Em João, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então nós podemos abordar esses versos de dois aspectos, né? O primeiro que o mandamento era novo para eles, no sentido de que eles não se amavam uns aos outros. Pelo menos não como deveriam. E o segundo que Jesus, para enfatizar o quanto eles deveriam amar, ele fala, olha, assim como eu vos amei e vos amo, vocês devem amar uns aos outros. Então ele fala, olha, vocês precisam não só desenvolver amor uns pelos outros, mas desenvolver em um nível que realmente isso faça diferença na vida de vocês. Assim como eu vos amei, que vocês amem uns aos outros. O comentário da lição de sábado nos diz o seguinte: desde o início, Abraão quis ser usado por Deus na missão. Essa verdade pode ser vista, por exemplo, em Gênesis 18, quando Deus o advertiu sobre o que aconteceria com Sodoma e Gomorra. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Isso é uma aplicação de Amós 3,7, né? E na história de Sodoma e Gomorra, o servo de Deus e profeta era Abraão. Abraão estava descansando no calor do dia quando viu 3 viajantes. Abraão tinha visto em seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados e nem imaginava que entre eles estava alguém que ele poderia adorar sem pecar. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 108. Ele logo se envolveu pessoalmente na missão de Deus. Seu envolvimento, como vemos em Gênesis 18, foi orar e interceder pelo povo de Sodoma e Gomorra. Ou seja, ele queria ver se de alguma forma essas pessoas, apesar de si mesmas, poderiam ser salvas. Ou seja, ele queria uma chance que essas pessoas, apesar dos erros que elas estavam cometendo, elas tivessem uma chance com Deus, uma nova chance. Em certo sentido, se isso não é a essência da missão, então o que é? Ou seja, se a essência da missão não for ajudar as pessoas a terem pelo menos mais uma oportunidade de salvação, além das que Deus já concedeu a elas, então o que seria? Ao longo desse capítulo, 3 grandes qualidades espirituais de Abraão são reveladas: hospitalidade, amor e oração. Qualidades que ajudam muito na missão. Leia Gênesis 18, de 1 a 15. Que elementos de hospitalidade podemos observar na resposta de Abraão a seus convidados? Então, eu vou deixar aqui Gênesis preparado. Gênesis 18, 1 a 15. E nós vamos ler aqui o comentário da lição antes de fazer a leitura. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda no calor do dia. Esse comportamento era incomum. Naquela hora do dia, no verão, quando o sol estava no seu zênite, no seu ponto mais alto, todos procuram sombra e uma brisa fresca. Talvez Abraão estivesse suportando o calor para ajudar alguém que estivesse passando. Ele viu 3 viajantes. É bem provável que seu costume fosse oferecer hospitalidade a estranhos. Por isso a iniciativa do encontro partiu dele. No texto, ele correu em direção a eles, da entrada de sua tenda. Isto é, Abraão tomou a iniciativa de ir ao encontro deles. Esse ponto é importante. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até esse servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Abraão estava ciente de sua missão, que era compartilhar com todos o conhecimento do Senhor em um mundo envolto em paganismo, idolatria e politeísmo. Como vemos nesse incidente, a forma mais imediata de cumprir a missão foi a hospitalidade para com estranhos que pareciam ter acabado de surgir no horizonte. Entretanto,
Sua grande casa consistia em mais de 1000 pessoas, muitas das quais chefes de família e não poucos recém-conversos no paganismo. Uma casa assim exigia mão firme ao leme. Nenhum método fraco e vacilante seria suficiente. E a influência de Abrão se estendeu além de sua casa. Onde quer que construísse sua tenda, levantava ao lado o altar para sacrifício e culto. Quando removia a tenda, o altar ficava. E mais de um cananeu errante, cujo conhecimento de Deus fora adquirido mediante a vida do seu servo Abraão, parava diante daquele altar para oferecer sacrifício a Jeová. Ellen White, Educação, página 132, 133. Desde o início, esse homem entendeu que Deus o tinha chamado para a missão e que a sua ida para a terra prometida não era para férias, mas para ser uma bênção a todos ao seu redor e por meio de sua semente ao mundo. Se nós considerarmos que a Bíblia fala que quanto maior a função, maior a responsabilidade, maior o desejo de servir, se nós analisarmos o que Ellen White acabou de falar aqui e que a Bíblia também ela já nos comentava a respeito da quantidade de pessoas que Abraão tinha por responsabilidade, a capacidade de Abraão de liderar pessoas em conflito, quando ele, ali inspirado por Deus, traçou a estratégia de resgatar Ló. E aí, pensa o seguinte, muitas pessoas enfatizam as suas riquezas, dizendo que Deus deu a elas muitas riquezas, dizendo assim, ó, hoje eu tenho uma casa na praia, hoje eu tenho um carro que vale 500 mil reais, hoje eu tenho um terno que vale 5 mil dólares, ou 1.000 dólares, 5 mil reais, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. A ênfase é sempre nelas. Quando você vai ver a riqueza na Bíblia, a ênfase é sempre nos outros. Eu tenho, Deus me dá, mas ao mesmo tempo que Ele me dá a condição de ter uma vida melhor, Ele também diz, olha, você vai ter uma vida melhor e você também tem que buscar ajudar os outros, fazer com que essa sua riqueza seja uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor. E aí nós voluntariamente fazemos isso, né? E buscamos ao máximo ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Então você está disposto a fazer isso? Né? Eu e você estamos pedindo a Deus mais coisas, mais talentos, mais recursos financeiros, mais coisas para sermos uma bênção em nossa família e ao nosso redor, ou nós estamos pedindo algo apenas para atender aos nossos desejos e talvez ali um restinho para aqueles que estão ao nosso redor, né? Vamos então para Gênesis 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Levantou os olhos e olhou, né, eis homens em pé junto a ele, vendo, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo que não passe do teu servo, que traga um pouco de água, lavai os pés e recostai debaixo dessa árvore, trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram, assim faze como disseste. E Abrão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze bolos. E correu Abrão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, deu ao moço que se apossou em prepará-la, tomou manteiga e leite, a vitela que tinha preparado, pôs tudo diante deles, e ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram, onde está Sara, tua mulher? Ele disse, ele ali na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abrão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, teria ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abrão, por que te se riu, Sara? Na verdade, darei a luz eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornaria a ti, e por esse tempo da vida, Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse, Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Uma pergunta. Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido,
Sei que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então vejam que, independente do questionamento a respeito dele já saber quem estava ali com ele, isso demonstra que as atitudes de Abraão, a atitude que ele teve com seu sobrinho, a atitude que ele teve quando ele resolveu propor ali a divisão deles, quando ele resgatou, liderou o grupo que foi resgatar não só seu sobrinho, mas as pessoas que haviam sido escravizadas. Tudo isso mostra que ele tinha um desejo real e não interesseiro de ajudar as pessoas, não é? Isso mostra para nós uma grande diferença, ou seja, era uma pessoa que tinha muita coisa e a quem Deus havia concedido várias várias oportunidades, não é? Então veja que Deus ele vai fortalecendo a cada um de nós, não é? Segunda-feira, né? O amor de Abraão por todos. Aí inicia então o verso 16 a 33, né? Em que Deus, veja que é interessante que Deus fala assim, olha, eu não vou ocultar algo de Abraão, porque ele é misericordioso, ele é sábio, apesar dos erros que ele comete, ele busca melhorar a sua situação, ele busca ser proativo nas coisas, ajudar as pessoas. Então, ou seja, tudo aquilo já era para realmente para fortalecer e desenvolver Abraão naquele momento, né? A segunda qualidade de Abraão extraída de Gênesis 18 era seu amor pelas pessoas, mesmo por aquelas que ele não conhecia pessoalmente. Essa é uma grande lição para nós. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram pecadores, com valores muito diferentes dos dele. Deus então revelou a Abraão sua decisão de exterminar as cidades. Com grande humildade e reverência, Abraão dirigiu seu pedido a Deus: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio. Por meio de seu amor, Abraão intercedeu para que Deus salvasse todos nessas cidades. Quem sabe que histórias ele tinha ouvido sobre essas pessoas e suas práticas? Contudo, Abraão, que conhecia o amor de Deus, apelou em favor das pessoas. O patriarca sabia que o ser humano sempre pode voltar para Deus em arrependimento. Para ele, salvar os habitantes daquelas cidades lhe daria a chance de se arrependerem. Abraão baseou seu pedido no conhecimento que tinha do amor de Deus pelo ser humano. Ele próprio tinha grande amor pelos pecadores e entendia que, enquanto houver vida e graça, e enquanto o juízo não é executado, há esperança de salvação. Vamos lá então, dar continuidade ao capítulo 18. Então ele fala sobre como Abraão seria grande como nação e como ele seria uma bênção, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido, sei que há de ordenar, como nós lemos, seus filhos e a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, nós sabemos que Abraão ele vai buscar se entregar nas mãos de Deus para que se cumpra tudo que foi tudo prometido a ele. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei, se com efeito eles têm praticado segundo o seu clamor, o que é vindo até mim. Se não, sabê-lo eu. Ou seja, eu vou ver se o clamor deles é realmente verdadeiro, se eles realmente querem uma transformação de vida, aqueles que estão clamando. Vamos ver se o que é falado a respeito deles é verdadeiro, se as reclamações... É lógico que Deus sabia, tudo isso. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás lugar por causa dos 50 justos? Longe de ti que faças tal coisa. E disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos, pouparei. E aí depois ele vai descendo, Olha, Senhor, eu sei que eu me atrevi a falar com o Senhor, eu sou pó, mas eu gostaria de pedir. E aí ele vai diminuindo a quantidade,
Olha, e se acharem 30? Né? E se acharem 10? Aí Deus diz, não destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Então veja que aqui nós temos uma pessoa que está ali e conversa com Deus e persiste na conversa para ajudar as pessoas, né? E ele sabia que Deus é misericordioso, ele sabe. E ele estava ali, mas ele estava angustiado ali. E Deus, até para acalmar Abraão, conversa com ele, né? E permite que ele faça essa intercessão aqui, né? No sentido de pedir, né? Do pedido de auxílio, né? Leia Gênesis 18, 23 a 32, conforme nós lemos, e Tiago 5, 16. Então nós vamos separar aqui Tiago. A pergunta é: que isso nos ensina sobre o poder da oração intercessória? O diálogo entre Abraão e Deus é um tipo, uma representação da oração intercessória. Abraão é apresentado como um intercessor diante de Deus, pelo povo que houvesse em Sodoma e Gomorra. Suplicou por eles, em favor deles. Isso, de certa forma, agiu como um tipo, um símbolo de Jesus, nosso intercessor diante do Pai. Após a vitória de Abraão, Bera, o rei de Sodoma, foi ao encontro de Abraão com Melquisedeque. Bera pediu que seu povo pudesse retornar para suas casas. Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Essa é uma indicação do amor desse rei por seu povo. Visto que uma das grandes características de Abraão era o amor, ele amava os reis de Sodoma e Gomorra e orava por eles e por seu povo. O amor pelas pessoas a perecer inspirava a oração de Abraão. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 109. Abraão exercia humildade e perseverança em suas orações. Assim que Deus aceitou o primeiro pedido, ele continuou a intercessão. Nossa missão não pode ter êxito sem oração intercessória. Depois de conhecer alguém, apresentar um sermão ou dar um estudo bíblico, devemos orar pelas pessoas com quem estamos em contato. Não são nossas palavras ou nossa eloquência que converterão nossos amigos, é o Espírito Santo. Por isso, em qualquer missão em que estejamos envolvidos, devemos orar por todas as pessoas individualmente. Então, a oração intercessória, ela principalmente nos transforma. Né? Quanto mais oramos para as pessoas, mais nos preocupamos com elas, mais reconhecemos a necessidade de ajudá-las, em teoria e na prática, né? E mais nós rogamos a Deus para que o nosso trabalho seja bem sucedido quando viermos, de alguma forma, pregar e ajudar essas pessoas, né? Então vamos lá em Tiago 5,16. Vamos no verso 13, né? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. Doente, chame os presbíteros da igreja, orem com ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Obviamente, nós estamos falando aqui também do arrependimento subentendido na vida dessa pessoa, não é? Confessarei as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E o que Elias fazia? Muitas vezes ele se separava, se fortalecia espiritualmente, buscava ficar sozinho, num lugar mais afastado, se fortalecia espiritualmente, assim como nossa proposta de vida no campo. Você vai, busca um local mais afastado, se fortalece espiritualmente e com essa força espiritual, pelo poder de Deus, vai alcançar as pessoas onde elas estão novamente. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, ou seja, alguém auxiliar no processo de conversão, que é o Espírito Santo que vai fazer, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma vida, uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Então, esse é o padrão bíblico, né? Ou seja, livrar a pessoa do pecado. Então, um evangelho que não mostra a pessoa a necessidade dela abandonar o pecado, ele não é um verdadeiro evangelho. Um evangelho que diz para a pessoa que tudo bem ela ser daquela forma, que é só uma fase na vida dela, porque é uma fase normal na idade, não tem problema,
é uma fase comum, dada a situação que ela está vivendo, não tem problema. Isso não é um evangelho transformador, né? O evangelho que transforma é o evangelho que diz, independente do que você passar, Deus tem um caminho melhor para você. Ele te ensina como abandonar o pecado, ele te ensina como se afastar daquilo que causa erro, se fortalecer para poder pregar às pessoas, como ter uma estratégia correta, de acordo com a palavra de Deus, e ao mesmo tempo que surta efeito no momento que nós vamos pregar e viver o Evangelho de Deus. Um efeito primeiramente em nós e depois nos outros, né? Leia Gênesis 19, de 1 a 29. Quarta-feira, a missão de Abraão. Qual foi o resultado do espírito de hospitalidade, amor e oração de Abraão? O texto dá uma indicação interessante sobre a posição de Ló na cidade de Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Isso significa que ele era alguém importante na cidade, certamente um oficial público, pois sentar-se junto ao portão era privilégio de oficiais, juízes e reis. Gênesis 19 é quase igual ao capítulo 18, e é a história dos anjos com Abraão. Abraão e Ló estavam sentados junto a uma entrada ou um portão. Cada um convidou estranhos para descansar em sua casa. Abraão e Ló prepararam comida para seus visitantes, e ao que parece, ainda que tivesse defeitos, Ló tinha algumas qualidades. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Não sabemos quantos viviam nas cidades de Sodoma e Gomorra no momento desse relato. Mas entre essas milhares de pessoas, apenas 4 deixaram a cidade e apenas 3 foram salvos. O mesmo se deu no dilúvio. Não sabemos quantos estavam vivos naquela época, mas sabemos que a maioria, esmagadora maioria, não foi salva. O pequeno número de moradores de Sodoma que foram salvos tem implicações para a nossa própria missão. Nem todos serão salvos. Gostaríamos que todos aceitassem Jesus e seu plano de salvação, mas cada um tem sua liberdade de escolha, seu livre-arbítrio, no sentido de escolha, né? Nossa tarefa é convidar o maior número possível de pessoas a escolher Jesus. Enquanto cumprimos essa nossa missão, Deus nos ajuda por meio do Espírito Santo, mas nunca irá contra a vontade de ninguém. Livre-arbítrio significa que, no fim, não importa o que façamos, não importa o quanto oremos. A salvação se resume à escolha de cada um. 2 pontos interessantes aqui, pelo menos 2 pontos, né, muito interessantes aqui são as virtudes de Abraão, algumas, não todas, mas algumas virtudes de Abraão são vistas em Ló. Receptividade, hospitalidade, disposição, ainda que falha em momentos difíceis. E também nós vemos que alguns defeitos de Abraão se refletiram na sua descendência também. Uma delas foi a mentira diante de situações difíceis, né? Então nós vemos aquilo que nós fazemos de bom tem impacto sobre as pessoas, aquilo que nós fazemos de ruim também tem impacto sobre as pessoas. Por isso nós devemos, tanto quanto possível, nos sujeitar a Deus para que Ele nos transforme e as pessoas possam ver nossas boas obras e glorificar ao Pai que está no céu, consequentemente, terem esperança de uma transformação de vida também nelas, né? Vamos lá em outro ponto, né? É que muitas vezes, sabendo de tudo isso, nós sabendo que muitas pessoas em muitos momentos não vão se converter, nós, para atender às vontades das pessoas, nós montamos uma estratégia de evangelismo que é contra a vontade do próprio Deus. Rebaixamos a norma, mudamos a nossa forma de evangelizar, isso é um perigo, nós temos que tomar cuidado. Às vezes, no afã, no desejo válido de alcançar o máximo de pessoas possível, nós nos esquecemos que Deus sabe de todas as coisas e Ele estabeleceu o modelo certo de evangelismo e nós mudamos essa forma, né? Prejudicamos aquilo que Deus estabeleceu no intuito de alcançar mais pessoas e no final não alcançamos mais discípulos. Alcançamos a mesma quantidade de pessoas, temos aquela ilusão de que mais discípulos estão sendo feitos porque mais pessoas vêm para a igreja, mas na realidade não existe a transformação necessária. Então nós devemos tomar cuidado com isso, né? Para satisfazer a vontade de todos, nós deixamos de fazer a vontade daquele que é o principal, que é o nosso Deus, que conhece tudo e atua de forma miraculosa
na mente das pessoas. Então, nós não devemos mudar o método de Deus de trabalho, né? Nós devemos fazer conforme Ele estabelece. E o resultado vai depender da aceitação sincera de cada pessoa, né? Vamos lá então, Gênesis 19, 1 a 29. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Então vejam, o mesmo padrão, né? E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa. Então aqui, veja que mesmo tendo considerado que ele era um alto oficial onde morava, a situação lá estava tão crítica que eles não quiseram saber disso. Então veja, olha a situação em que Ló estava vivendo, se enganando, achando que estava talvez trazendo algum benefício para aquelas pessoas, sendo que na verdade quem queria o benefício por estar naquele lugar era ele. Será que nós estamos agindo assim também? Sob o pretexto de ajudarmos as pessoas onde elas estão, nós estamos apenas inventando desculpas para não fazer aquilo que Deus espera de nós, que é buscar um estilo de vida diferenciado e poder assim alcançar as pessoas com efetividade maior, não é? Eles, porém, disseram: sai daí, e disseram: como estrangeiro esse indivíduo veio habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E aí, então, em todo esse processo, né, depois de as pessoas ficarem cegadas, aí eles disseram àqueles homens a Ló: tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, filhas e todos quantos tem na cidade, tira-os fora desse lugar. Ou seja, todas as pessoas que quiserem, que saiam daqui. Porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça da cidade. Ele se demorava, né? Ele estava ali relutante, o que mostrava que realmente ele estava ali, não para necessariamente beneficiar a cidade, mas para se beneficiar, né? E tirando-os fora, né, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, né? Aí nós sabemos o que aconteceu. Apressa-te, escapa-te dali, não é? E aí ocorreu a destruição do lugar. A esposa de Ló virou uma estátua. E destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas filhas. Então veja, todo o trauma que isso causou, né? todo o problema, tudo a consequência posterior que nós também sabemos que aconteceu, tudo porque quando ele foi para lá, na divisão que ele fez ali com Abraão, a Bíblia já falava: eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, nós percebemos que se ele tivesse tido uma estratégia não egoísta, no sentido de não ir lá para se beneficiar materialmente, ele possivelmente até teria tido mais sucesso em alcançar aquelas pessoas, né? Ou mesmo que não tivesse, no sentido de fazer com que as pessoas se arrependessem, mas o sucesso em alcançar seria o mesmo, e ele não teria se prejudicado como se prejudicou, primeiro com as esposas, depois com as filhas, e assim sucessivamente. Então, assim, nós realmente estamos dispostos a fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia, no cumprimento da missão? Nós estamos usando a missão como uma justificativa para não mudarmos? Ou para mudarmos em coisas que não deveríamos, no sentido da forma de evangelizar? São coisas para a nossa reflexão. Quinta-feira, submissão à vontade divina. Leia Gênesis 12, de 1 a 9. O que esses versos ensinam sobre a submissão à vontade divina, mesmo quando o caminho à frente não parece claro? Uma das principais qualidades de Abraão
foi sua submissão à vontade divina. Todas as suas expectativas com Deus foram caracterizadas por essa submissão. Seu chamado. Abrão ainda, né, recebeu um chamado desafiador. Sai da tua terra, parentela, da casa do teu pai. Vai para o lugar que eu te mostrarei, né? Ao ouvir uma voz do céu, sua primeira reação poderia ter sido desconsiderar a voz, pensando que fosse uma alucinação, mas ele sabia que não era. Eu não quero ir, gosto daqui, né? Pode ter parecido uma descrição estranha a um destino, mas ele aceitou. Submeteu sua vontade à vontade de Deus. Escolha da terra. Houve uma discussão entre os servos de Ló e os de Abrão. Mas Abrão não era homem de lutar por sua própria carne e sangue. Se submeteu à vontade de Deus, que novamente o abençoou. Gênesis 13, 14 e 15. Né? O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, sul, leste e oeste. Ou seja, olhe em volta, toda a sua volta. Porque é toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Deus revelou o destino das cidades, Abrão tentou salvá-las. Como não havia sequer 10 pessoas justas nesses lugares, eles foram destruídos. Abrão se submeteu ao Senhor e aceitou o juízo sobre as cidades. Ele foi capaz de usar Abrão por causa da sua submissão a ele em todas as circunstâncias. Assim devemos agir no presente. Gênesis 12. Aqui nós já lemos, né? E aí ele partiu Abrão, né? Nós também lemos, né? 75 anos quando saiu de Harã. Tomou Abraão, a Sarai sua mulher, a Ló, todos os bens, as almas que acresceram em Harã, saíram para Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Manre, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. Edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul. E aí fala da fome daquela terra, não é? Do erro que Abrão cometeu, mas da sua persistência. Mesmo assim, mesmo diante dos erros, né, ele continuou. Ele também não usou os erros para se justificar, para desistir, falar, não vou fazer mais nada disso, não quero mais saber. Não, pelo contrário, ele continuou. Né? Ele teve a humildade de falar, não, o erro foi meu e eu vou persistir, que Deus tenha misericórdia de mim. Desafio. Em nossas cidades, enfrentamos obstáculos para pregar o Evangelho de forma adequada e eficaz. Toda pregação que for adequada vai ser eficaz. Mas tem muitas pregações que parecem eficazes e não são, muitas formas de evangelismo que parecem eficazes e não são nem um pouco adequadas e, consequentemente, não são espiritualmente eficazes na realidade. Então, precisamos suplicar a intervenção divina para nos dar sabedoria, para fazer da forma correta e que o poder de Deus nos acompanhe. O desafio nosso, de cada um de nós. Encontre um meio de entrar em contato com alguém diretamente afetado por uma situação difícil. Diga a essa pessoa que está orando por ela e peça a Deus que lhe mostre o que você pode fazer para ajudar. Então, você pode aí na sua cidade, cada um na sua cidade, no seu bairro, ver alguém que esteja passando por uma situação difícil e auxiliar essa pessoa, não só dizendo que está orando por ela, né? Então, mas pedindo a Deus sabedoria, até mesmo se for o caso, ore pedindo a Deus sabedoria para falar e para pensar em alguma forma de ajudar. E enquanto você liga, conversa com essa pessoa, ou entre em contato com ela de alguma forma, e eu também, nós possamos ajudar na prática essa pessoa ou essas pessoas que estiverem com essa necessidade de auxílio. Né? E é importante que a lição ela está tendo um aspecto bastante prático, mas sem se esquecer, pelo menos até o momento que nós estamos estudando, né, sem se esquecer da forma que nós devemos fazer as coisas, sem nos esquecer dos princípios divinos. O amor pelas pessoas a perecer inspirava a oração de Abraão. Isso está no estudo adicional de sexta-feira. O amor pelas pessoas a perecer inspirava a oração de Abraão. Ao mesmo tempo que os pecados daquela cidade corrupta eram repugnantes a ele,
desejava que os pecadores pudessem ser salvos, ou seja, ele não queria compartilhamento com aquilo que estava ocorrendo naquela cidade, tanto que ele não morava lá, mas ele tinha o real interesse de ajudar aquelas pessoas. E veja que a atuação dele fora foi muito melhor do que a atuação de Ló dentro, o que descarta aquela ideia de que você precisa estar no local para você ter uma atuação eficaz, né? Ou que você precisa mudar as formas que Deus estabeleceu de verdadeiro evangelismo para alcançar as pessoas. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor para com o pecador. Ao nosso redor, existem vidas que estão afundando em ruína, tão irremediável e terrível como aquela que recaiu sobre Sodoma. A cada dia, o tempo de graça de alguém se encerra. A cada dia, o tempo de graça de alguém se encerra. A cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de apelo, de aviso e apelo, dizendo para o pecador fugir dessa condenação terrível? E o que é dizer para o pecador fugir dessa condenação terrível, se não falar para ele da necessidade, para ele, para ela, para cada um de nós, da necessidade de mudança de vida, de verdadeiro arrependimento, conversão, abandono do pecado. Onde estão as mãos estendidas para fazê-lo retroceder do caminho da morte? Retroceder. O que é retroceder do caminho da morte? Onde estão os que com fé humilde e fé perseverante intercedem junto a Deus por ele? O espírito de Abraão era o espírito de Cristo. E o Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador. Aquele que pagou o preço pela redenção do ser humano sabe o valor de uma vida. Com tal oposição ao mal, que unicamente pode existir em uma natureza imaculadamente pura, Cristo manifestou para com o pecador um amor que apenas a infinita bondade poderia conceder. Abraão era honrado pelos povos que o cercavam como um poderoso príncipe e chefe sábio e capaz. Não deixou de exercer sua influência entre os vizinhos. Sua vida, bem como seu caráter, em marcante contraste com os adoradores de ídolos, exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. Então, essas citações estão em Patriarcas e Profetas, páginas 103, 109 e 110. E aí você pode se perguntar, bom, mas como eu vou amar assim como Cristo amou? Né? E aí, talvez uma das condições que você possa refletir é que a Bíblia fala, nós temos a mente de Cristo. Fazei, pois, perecer a vossa natureza carnal. Então, a Bíblia nos diz, olha, você não pode, mas Deus pode atuar em você. Que Deus os abençoe. Convido para uma oração final. Senhor Deus, venha nos fortalecer, nos purificar, perdoar pelas falhas e pecados, nos conceder um restante de dia e uma semana feliz na Tua companhia. Livra-nos de todos os males, nos purifique, nos transforme, nos ajude a aprender com os sofrimentos, com os momentos bons, a refletir sobre as injustiças, sem nos angustiar, sem perder a nossa fé. Nos ajude, nos fortaleça, que possamos focar naquilo que não se vê e que é eterno, e não naquilo que se vê e é perecível. Nos ajude a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos os Seus propósitos. Nos ajude a confiar naquilo que está preparado, mesmo que ainda não possamos ver. Nos ajude a não perder a fé diante de tantas injustiças que vemos, mas que aprendamos a enxergar em tudo isso que só há possibilidade de um mundo sem injustiça ou com plena justiça quando realmente o pecado e pecadores não existirem, porque nós estaremos totalmente transformados e jamais o mal voltará a se erguer. Tenha misericórdia, seja conosco, nós imploramos que possamos alcançar as pessoas da forma correta, com o evangelho correto, mas com a disposição em buscar a todos, pela Tua misericórdia e poder, em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos e até o próximo estudo.